Então, muito boa noite a todos, né? Conforme prometido, né, vou gravar essa aula, até para a gente não ter aí perda de conteúdo, né? Embora a gente já esteja adentrando até numa parte, né, um plus, vamos dizer assim, da matéria. E a ideia aqui é falar sobre procedimentos, tá? E até já justifiquei para vocês em relação à ausência na última aula, né? Eu tive um problema particular lá de saúde com a minha mãe. E aí não consegui entrar, fiquei lá esperando, sem notícias, então não consegui chegar a tempo, tá certo? Cheguei muito mais tarde, então por isso que eu estou gravando aqui, mas isso não vai prejudicar, até porque vocês sabem, se tiverem alguma dúvida, né, é só entrar em contato, a gente pode fazer uma outra aula ao vivo sobre o conteúdo, né, se não quiserem entrar em contato para tirar dúvidas, mas sabe que eu sempre estou à disposição. Pode mandar ali pelo fórum, né, pode mandar pelo tutor ali, professor tutor, ou vocês têm contato do WhatsApp também, e-mail, então não se sintam acanhados, tá certo? Vamos lá então, a gente tem a aula de hoje, né, nós vamos tratar da parte da procedimentos especiais, né? Até para situá-los, né, o que a gente falou na última aula? A gente finalizou a parte da coisa julgada, tá? A gente teve na última aula, eu tratei com vocês, né, sobre sentença e coisa julgada, e antes até de adentrar, eu vou compartilhar agora com vocês aqui a tela, e vai ficar mais fácil até de vocês notarem aqui o que a gente vai tratar, né? Eu vou explicar do que eu tratei, para quem não participou, não assistiu a aula, a gente falava da coisa julgada, né? Dos limites da coisa julgada. Eu falei que, e a ideia é essa, que vocês entendam, que a coisa julgada ela incide sempre sobre as partes que fizeram, né, parte do processo. Então, até o 506 fala que, né, a sentença faz coisa julgada, e o caso ele está falando da material, né, aquela que tem julgamento do mérito. As partes entre as quais é dada não prejudicando terceiros, ou seja, dá a ideia só que não pode prejudicar quem não participou do processo, queira entrar com uma nova ação, mas aí tem uma situação que eu acho que até nem comentei com vocês, é uma coisa mais avançada, né, que é com relação a beneficiar. Ela pode, um terceiro que não participou do processo, se beneficiar da coisa julgada. Tá? Isso é algo que, claro, vamos dizer assim, um pouco mais evoluído, é algo que geralmente discute a fundo em pós-graduação, mas ele tem em mente, quando ele fala não prejudicando, ele está dizendo justamente isso. Se alguém quiser se beneficiar da coisa julgada, e a coisa julgada a prejudicou, mas ela não participou do processo, ela pode utilizar desse artigo. Ele fala que só não prejudica terceiro, mas ele pode beneficiar. Tá? Por exemplo, se uma questão no meio dele auxilia ele numa futura demanda, essa coisa julgada, né, abrange algo que vai ser benéfico a ele, pode se valer disso. Tá? E os limites objetivos nós tratamos, né, tem a ver com o objeto, né, da coisa julgada. Né? Então, eu botei aqui sobre as questões jurídicas controvertidas entre as partes, é isso que vai transitar em julgado. É justamente impedir que venha discutir outro processo, novamente. E acabamos a aula falando dos meios de impugnação da coisa julgada, né, o meio de impugnação, que é a ação rescisória. Aí nós fomos no 966 do CPC, e falei até para os alunos que isso vai ser objeto do semestre que vem, mais aprofundado, mas a ideia é que vocês já saibam, né? E aí eu tratei, vocês vão assistir a aula lá, falei né, da situação, não adentrei em petição inicial nem nada, eu só falei os casos em que cabe. Então a gente falou ali de atos de corrupção do juiz, né? Falamos em erros de fato, provas novas, tudo aquilo que está lá no 966 e seus incisos, você pode utilizar a ação rescisória. Tá? O nome já diz rescindir, né? Rescindir a coisa julgada. E aí você vai dar uma olhadinha com calma, ver um vídeo, se tiver alguma dúvida, entre em contato. Falei dos prazos, finalizei falando de prazos da ação rescisória. Não é para sempre, né, que eu posso utilizar a rescisória. Tá? A ideia da rescisória é ter um prazo, né,
em regra de 2 anos. Mas existem exceções que a gente tratou na aula passada, tá ok? Vamos então para a aula, até comentei com vocês que ia falar sobre ação anulatória e querela nulitatis, mas eu vou deixar isso para o semestre que vem, porque também é algo que aprofunda mais a coisa julgada, né? Adentra muito na questão da coisa julgada e está muito ligado à rescisória, né? A aplicação da rescisória, anulatória e querela nulitatis. Então, eu vou deixar para o semestre que vem, se não for eu, que eventualmente você vai fazer a matéria de manhã e tudo mais, que eu vou lecionar essa matéria à noite, aí você pode pedir para o professor, na hora que falar da ação rescisória, também tratar da anulatória e da querela nulitatis, tá? Que isso já é um assunto que é melhor tratar lá, porque demanda bastante tempo. Ok? Vamos falar então da aula de hoje. Aí a gente vai entrar, antes até de falar da aula, eu esqueci de um detalhe, eu vou corrigir esse exercício que vocês fizeram, né, que valia até um ponto na próxima prova, para quem acertasse, não me lembro agora se é acima de 70%, se não me engano, e a presença também na aula que teve um quórum muito baixo, né, para incentivar vocês a assistir a aula, a ver se vocês entenderam o conteúdo, né, eu fiz esse exercício. E a maioria de vocês foi super bem, eu ainda vou corrigir só alguns, e vou remeter ali pelo EVA, tá? Mas só para a gente acompanhar o que tinha que colocar. Quais os tipos de pedidos abaixo formulados? Né? Estava lá no setor de avaliação, né? Que eu acho que a maioria baixou, acho que só 2 alunos não entregaram. Então, vocês já tiveram noção, em sua maioria, de como que funciona. Quais os tipos de pedidos? Né? Se é alternativo ou subsidiário. Aqui, autor ajuizou a ação de consignação e pagamento visando declarar quitar a sua dívida com o réu. Esse não quer aceitar. Oferecendo depósito de dinheiro ou sacas de soja, produto que ele planta e possui alto valor de mercado. Aqui o pedido é considerado alternativo, acho que a grande maioria de vocês acertou, assim, A e B. Depois a opção, né, que se dá é ao réu. Né? A opção caberá ao réu. Ele oferece, olha, tem aqui dinheiro ou sacas de soja. Né? Dá a opção do réu se manifestar, escolher. Então é chamado pedido alternativo. Tá? Isso nós falamos, que é diferente do subsidiário. Como é que funciona? O alternativo você dá a opção ao réu, né? E o subsidiário, na verdade, você dá a opção ao juiz, no caso da sentença, de caso não defira o A, defira o B. Tá? Então, o típico, aqui no caso o B, ele fala que o autor em ação condenatória, né, que a gente chama, né, poderia dizer que, né, nesse caso, pessoas chamam de indenizatória e tudo mais, mas eu opto por essa forma, você já conhece, pede para que o plano de saúde pague todo o seu tratamento médico ou ao menos as despesas hospitalares. Então, você está dando a opção aí para o juiz, né, vou ter que subsidiário, pois cabe ao juiz definir um, no caso de não ser possível o outro. Tá? Então, é assim que realmente a gente costuma cobrar para explicar esse tipo de pedido. Tá? É essa forma que a gente vai tratar e para vocês entenderem cada um deles. Existe ainda um outro tipo de pedido que nós estudamos, já estamos revisando aqui para a prova, que é a questão do pedido, e aí já lembrando vocês, né, que a gente tem nossa prova seria no dia 11, mas é feriado, e vai para o dia 18. Acho que eu já comuniquei isso lá no sistema para vocês. Né? Acho que aqui no mural, vamos ver aqui, mural, isso aqui, né? Dia 18, isso mesmo, está aqui específico. Então, a gente tem o pedido, além desse alternativo do subsidiário, a gente poderia falar do cumulado, né? Pedidos cumulados, e aí também é só lembrar que o pedido cumulado é aquele momento em que você, né, você coloca mais de um pedido na mesma ação. Então, nós já falamos isso, tanto que tem ações que são condenatórias e mandamentais, ou se você quiser chamar de indenizatória, com obrigação de fazer, isso é um pedido cumulado. Tá? Não cobrei aqui, só cobrei o alternativo do subsidiário. Nas situações abaixo, indique quais foram objeto de preliminar, prejudicial ou só defesa de mérito. Então, você tem, o que houve aqui? Né? Juiz em sentença com a alegação de ilegitimidade passiva.
anulado pelo réu. Aí, para lembrar de cada um deles, é só lembrar que a preliminar está no 337. Você vai lá no 337 do CPC, e aí vocês têm aqui eu não abri o CPC, mas vou botar rapidamente, aproveitando. Internet está lenta, vamos lá, CPC, e você pode lembrar, né, que a gente está tratando aqui das preliminares processuais. Então, sei lá, no 337, incumbe ao réu antes discutir o mérito, eu podia até vocês anotarem ali que são os preliminares, né, ou seja, antes do mérito, preliminares, e aí tem uma série de alegações aqui nos incisos, né, e aí você vai ver cada uma deles. Se tiver aqui, são preliminares processuais. Né? Tá aqui, ausência de legitimidade, tá no inciso 11. Então, você vai lá no teu materialzinho e respondeu, né, que aqui é caso de preliminar. Né? Não está preenchido aqui. Opa! Preliminar processual. Tá? Então, você fez isso, incluiu direitinho. Juiz de sentença, qual é a alegação de prescrição? Né? A prescrição, lembrando que ela não está no 337, né? Ela é considerada, né, uma prejudicial de mérito. Então, você vai lá no 487, ele trata disso. Eu falei para vocês que, né, o correto é chamar de prejudicial de mérito. Por quê? Primeiro, não está nas preliminares, não está no 337, né, e vai ter, por conta do acolhimento da prescrição, um julgamento com mérito. Está lá no 487, você vai ver, né, inciso 2, e trata, já vamos lá mostrar para vocês isso, né, vocês não dizerem que não localizaram e tudo mais. Está aqui, haverá resolução de mérito, quando o juiz decidir, ofício ou requerimento, decadência ou prescrição. Então, por fala de mérito, não chega a ser uma defesa de mérito propriamente dita, você não está refutando os pedidos formulados, né, mas vai acarretar um julgamento de mérito. Então, isso é chamado de prejudicial de mérito. Tá? Tem alguns doutrinadores até que tratam como preliminar de mérito. Tá? Eu prefiro deixar preliminar para processuais, né, é que chama de prejudicial de mérito. Essa escola clássica que chama assim, então eu prefiro dessa maneira. Mas vocês vão encontrar defensores do tal da preliminar de mérito. O que importa é você saber que na tua escala de peça é preliminar processual, prejudicial de mérito ou preliminar de mérito, depois vem a defesa de mérito. A narrativa que você vai fazer numa contestação. Juiz extingue em sentença, extingue o processo por inépcia da inicial. Isso aqui está lá, se também estiver em dúvida, vai no 337, voltamos o nosso 337 aqui, né, e encontramos, né, a alegação ali, né, 337, fala em existência de unidade de citação, tá aqui, inépcia da petição inicial. Inciso 4. Encontrei, professor. Você vai ter isso para fazer a tua prova, isso que já é preparando para a prova. Né? Você vai lá e bota preliminar processual. Né? Sempre tem que preencher que tipo de preliminar que é, porque você pode estar botando preliminar e aí tem aqueles que entendem que é preliminar de mérito. Então, como eu sempre falo, se tem nome e sobrenome, chama pelos dois. Né? Semestre que vem vocês vão estudar recursos, por exemplo, recurso que eu não quis, aí cabe agravo. Mas peraí, tem 3 tipos de agravo. Então você tem que dizer qual é o tipo de agravo, tem sobrenome. Senão vai ficar, né, errado. Então você vai botar preliminar processual. Juiz, em sentença, julga totalmente improcedente o pedido do autor. Opa, isso aqui quer dizer que entrou no mérito. E não é prescrição e decadência. Né? Então, é defesa de mérito. Então, aqui eu diria que é uma defesa de mérito. Foi muito bem feita e deu certo. Então, é mérito. Defesa de mérito. Juiz de sentença julga improcedentes os pedidos do autor acolhendo a reconvenção do réu. Mesma coisa. Né? É uma defesa de mérito. Okay? Não tem mistério. Né? Se você pegar, professor, vou ver primeiro, ver se prejudicial ou só decadência e prescrição. Fácil. Preliminar está no 337, tem um rol ali certinho para você só fazer o checklist, fazer uma listagem ali. Não está ali. Não é decadência e prescrição. Não é
preliminar processual, obviamente que ele está falando de mérito, e quando fala em mérito, ele vai estar apreciando, né, a lide, o mérito. Quando julga improcedente, é que ele diz, não tem direito a um dano moral, não tem direito a isso, não tem direito a aquilo. Ok? Parte final aqui para finalizar, identifique abaixo quais são as consideradas decisões terminativas ou definitivas. Isso tem a ver com 485, quando terminativa não tem julgamento de mérito. E uma falha processual, ela foi extinto o processo. E aqui definitivas teve julgamento de mérito, ou seja, está no 487. Se você leu os dois artigos e os seus incisos, você vai matar facilmente isso. Porque isso é fundamental para o semestre que vem, para a questão da coisa julgada. Lembra, a coisa julgada material é só quando é definitiva. Quando tem só decisão terminativa, falha processual, é só coisa julgada formal. Então, se já tiver essa aula, você já sabe, não pode esquecer. Tá? E até para você depois não cometer um agafe, de repente você tem uma decisão terminativa, você vai dizer para o cliente não dá para fazer mais nada. Não, se a terminativa não teve julgamento do mérito, você pode entrar com o processo de novo, dependendo da situação que você teve ali, que foi objeto de sentença sem análise do mérito. Né? E definitivo, você vai dizer, aí sim, essa daqui só pode modificar a coisa julgada quando a decisão for definitiva, a sentença for definitiva, quando, depois de transitar em julgado, só com ação rescisória. Então, eu só queria saber se a sentença é terminativa ou definitiva. O juiz de sentença acolhe a alegação do réu de que existe perempção. Está no 485 ou no 487? É simples assim. Você vai lá, 485, tá aqui. Vamos ver onde é que está isso, deferir a petição inicial, que é a tal da inépcia da inicial. Tudo, a maioria está nas preliminares do 337, acarreta o 485. Por isso que eu falei que vocês façam um link, 337, 485, 337, 485. E aí, tem uma coisa, está aqui, reconhecer a existência de perempção. Então, você achou a perempção, vai lá e vai colocar aqui que perempção é terminativa, não julga o mérito. Prescrição é terminativa ou definitiva? Está no 487, não está aqui no 485. Um pouquinho mais para baixo está aqui, já falamos dela. Prescrição ou decadência. Então, tem mérito, é chamada de definitiva. Tá? Você bota aqui definitivo. C. Julgou totalmente improcedentes os pedidos indenizatórios do autor para entender que não houve dano algum. Essa daqui, ele está no 487, está julgando mérito, não é falha processual. Então, ele está dizendo aqui, acolher ou rejeitar o pedido formulado. Então, no inciso 1 do 487, você matou lá e botou C, definitiva. Isso, tá, para quem não entendeu ainda, eu já falei para vocês, isso vai ser interessante não só para coisa julgada, mas para recursos. Dependendo do recurso que você vai utilizar, o que você vai pleitear no recurso, né? Então, isso tudo também vai modificar e vai ser interessante para o semestre que vem. Por isso que eu bato nessa tecla, porque muitos alunos, que até alguns não foram meus alunos, ou foram, mas esquecem, não dão muita bola, tá? Isso aqui vai cair de novo lá no semestre que vem. Vou chamar de novo a atenção. Tá, é definitivo ou é terminativo? Porque isso muda a nossa abordagem. Por fim, então, o juiz homologa por sentença o pedido de desistência da ação formulada pelo autor. Desistência, daí você vai ver que, opa, está no 437, vamos ver onde é que está isso. Não está. Aí você vai no 435, né? Opa, aqui, vamos ver, pessoal, onde é que será que está isso? Aqui, ó, homologar a desistência. Está aqui. E por que ele faz isso? Porque a desistência, vocês já estudaram, a desistência da ação, e às vezes depois da citação, lembra que a gente precisa da anuência do réu. Se ele concordar com a desistência, né, ou se for antes da citação e ele desistir, isso é matéria lá do semestre anterior, o que significa? Né? Ele só desistiu, ele não renunciou ao direito. Está simplesmente desistindo dessa ação, da parte processual. Não quero mais essa ação. Pode ser que eu ajuize de novo, posso ajuizar, porque justamente o 485 diz a decisão não resolverá o mérito quando homologar a desistência. Você tem que estar até apto, sabendo que, né, algumas vezes eu não aceito a desistência, o meu cliente é réu,
porque a pessoa está desistindo, já foi citado. Você vai dizer, professor, mas daí ele vai pagar os honorários, tudo bem. Mas aí você pode estar prejudicando o cliente, porque ele desistindo, ele pode estar armando de ajuizar de novo, porque sem julgamento do mérito, tá? Então, sem julgamento do mérito, ele pode estar melhorando, viu que foi mal feito, pega um outro advogado, de repente, diz, não, vou melhorar, vou fazer mais pedidos, vou entrar com mais documentos. Então, cuidado aí com a desistência. Diferentemente, né, como a gente já falou aqui, né, nos casos de se houver, de repente, a renúncia, né, pretensão formulada. Aí sim, aí é muito melhor você pedir. Algumas vezes o advogado veio com petição de desistência, né, ou veio entrar em contato, doutor, o meu cliente está desistindo, querendo desistir. Não vou aceitar. Agora eu quero até o final, porque você vê que a inicial está mal feita. Eu aceito se você renunciar. Porque se renunciar, eu aceito, e aí vai ter resolução de mérito. E ele renunciou à pretensão. Aí sim. Né? Então vamos, sempre que possível, para extinguir o processo, peçam com julgamento, né? Ou seja, renúncia e não desistência. Então, a dica para vocês. Vocês já viram, então, que a desistência está ali no 485, ela é terminativa. Certo, senhores? Então, era só isso que eu tinha para falar em relação a esse nosso exercício aqui feito já, vocês fizeram com uma avaliação, né, para ganhar um pontinho na segunda prova, tomara que tenha acertado. Vamos lá, então, a gente está falando do juizado especial, né? Na verdade, procedimentos especiais. A nossa aula é sobre procedimentos especiais. E aí eu lembro vocês o que é um procedimento especial. Até agora que a gente viu tudo, a gente tratou, né? A gente viu da inicial, né? Audiência, contestação, réplica, fase de provas, audiência de instrução e julgamento. Vocês assistiram lá, eu botei o link de uma simulada, espero que tenham assistido. E aí, sentença. Né? Tinha antes ali alegações finais, sentença. Depois da sentença, eu falei de quando é que ela pode ser modificada, que ela tem que ser fundamentada, que ela não pode ter falhas, né, de ser extra petita, ultra petita, citra petita, até chegar no trânsito em julgado. Isso tudo que a gente falava de especialmente rito comum, né? Aquele rito que nós falamos, lá começa no 318, tem a previsão no CPC, lembra? Que nós tratávamos, já falamos disso na hora da nominação das ações, e aí nós falávamos do procedimento do rito comum. Ele aplica-se a todas as causas do procedimento comum, salvo disposição em contrário desse Código de Lei. E aí agora o meu objetivo é trazer para vocês aquelas ações que não se enquadram no rito comum. Aquelas ações que, por suas peculiaridades, tiveram que ser colocadas em outro tópico do CPC. Né? Elas têm particularidades e, por isso, não se enquadram no comum. Certo? Tentou-se até no novo, já estou repetindo uma aula que eu já dei, mas vamos lá, tentou-se encaixar tudo no rito comum, nesse novo código. Era muito melhor se tivesse só um rito. Mas aí eles notaram que algumas situações de direito material não se enquadram no comum. Por exemplo, ali para vocês, o inventário. O inventário não consegue se encaixar no rito comum. Tá? Ele tem peculiaridades. Assim como várias outras ações, e a gente vai ver as principais a partir de então. Esse é o objetivo. Eu vou começar por uma das mais simples. Tá? Lá no nosso material, né, a gente falava no material para vocês do curso, eu coloquei aqui, lembra, quando fala da dominação das ações e tudo mais, nesse mesmo material, vocês vão ver que tem o rito comum, eu falo das fases, tudo mais, e aí depois começam os procedimentos, principais procedimentos especiais do CPC 2015. Isso tem lá na Mediateca, tá? Vocês vão lá entrar na Mediateca, até para ficar mais fácil de vocês entenderem, né, localizarem. Mediateca. Aqui na Mediateca, né, tá como procedimentos no CPC, tá? Material de apoio. Viu? Tá aqui, portanto, baixem lá, que tem a parte de procedimentos, nominação das ações. É esse material que eu estou colocando aqui. Até o nome em cima ali tá como SESUSC. O material
inicialmente feito, né, foi alterado muitas vezes, mas ficou não sei por que aqui, era quando eu lecionava lá no SESUSC, tá? Então, por isso que tem essa nominação, mas já está aqui todo adaptado para vocês, né, com o novo CPC. Então, é aula de procedimentos, porque eu falo da distinção de um, de outro, né, nominação das ações. Então, você vai lembrar que já baixou esse material. Tá? E aí, antes de começar aqui na parte do ação de consignação, que estão lá no CPC, certo? Que está no 539. O CPC está aqui. 539, né, começam os procedimentos especiais no CPC. Eu vou falar de um que está até na ementa ali, ou pelo menos eu prometi que ia falar para vocês, onde vocês lidam, que é um procedimento especial que está fora do CPC. Tá? É um dos poucos que eu vou tratar de dois que estão fora do CPC. O juizado especial, que eu vou tratar hoje, e o mandado de segurança. Tá? O resto vai ser alguns que estão aqui, os principais que estão no CPC. Então vamos lá para fora, né, para fora do nosso CPC, um procedimento especial, que é o nosso juizado especial. Né? Só movimentar aqui. Né? A Lei 9.099, de 95, dispõe sobre juizados especiais cíveis e criminais da outras providências. Então, todo mundo já ouviu falar, né, chamadas, alguns falam de pequenas causas, né, tratam assim, e aí a gente tem que situar os alunos. A minha ideia é mostrar para vocês quando que utiliza. Porque se você recordar a nossa aula, tratando de procedimentos, eu falar para vocês que a regra sempre uma prova, num concurso, na prova da OAB, é você primeiro ver se tem um remédio específico, um procedimento especial, se não, você usa o comum. Aí aqui é a mesma coisa. E é isso que a gente vai fazer agora. Quando é que eu uso o juizado especial civil, a Lei 9.099, que está aqui? Né? E aí fala aqui, né, no artigo 3º tem a parte de utilização de cabimento. Quando é que eu posso propor uma ação no juizado especial civil? Eu não vou tratar, obviamente, do criminal, né, não é a nossa matéria, tá? Então, até porque não gosto de nada criminal, né, brinco sempre, né, odeio criminal. Eu trabalho, né, estagiei na área e tudo mais, e isso fez com que eu pegasse um pouco de, como dizem, um pouco de bode no criminal. Né? Mas vamos lá. Falar dos especiais cíveis. Tá? O juizado especial civil tem competência para conciliação, processo de julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Então, aqui a primeira coisa que ele fala é menor complexidade. E, né, cujo valor não a ser considerados. Ele fala o que são menor complexidade. Cujo valor da causa, aquele valor que você dá na tua petição inicial que nós aprendemos, né, não exceda 40 vezes o salário mínimo. Então, você vai pegar o salário mínimo, multiplicar por 40 e dizer, ó, o teu valor da causa deu até aí, né, abaixo de 40 salários mínimos, e tem menor complexidade, eu vou utilizar, né, posso utilizar do juizado especial. E aí a outra questão que a gente leva, né, junto com os 40 salários mínimos, esse aqui, os enumerados no 275 do CPC, essa daqui você pode riscar, porque isso aqui era do CPC antigo, quando existia uma divisão entre rito comum ordinário, né, e sumário. Tinha dois tipos. Então aqui você pode riscar, né, até não sei por que não excluíram. Né? Trata que a ação de despejo para uso próprio, as ações possessórias sobre bens imóveis de valor no excedente fixado no inciso 1, 40 salários mínimos. Então, resumindo, hoje em dia, você vê 40 salários mínimos de valor da causa, abaixo disso, então, e menor complexidade, eu até falei para vocês anotarem ali, ou anotem agora, né, no teu CPC, no teu material aí de estudo, que são aquelas que não demandam perícia. Tá? Isso que eu posso dizer para vocês, vou mastigar, porque muitos alunos dizem, professor, eu tenho uma causa ali, que ela é de, pelo que eu vi da indenização que o cliente quer, dá 20 mil. Então, vou para o juizado. Só que a questão da complexidade, que não trata aqui, né, que é uma questão prática, e aí a gente vai para a jurisprudência, quando
Por que é complexidade? Porque ela pode ser baixo valor, mas ter complexidade. E aí subentende-se menor complexidade a não necessitar de prova pericial. Porque o resto, se precisar de inspeção, não tem problema. Se precisar da prova técnica simplificada, que é uma perícia simplificada, a gente já estudou isso, aí pode no JEC. Né? Se precisar de oitiva de testemunhas, pode no JEC. Então, é assim, tá? 40 salários mínimos abaixo de 40 salários e não precisar de perícia. Matou, você pode optar pelo JEC. Então, essa é uma das opções, é o que a gente tem que fazer. Seguindo aqui na lei, o que é mais importante, tá? Tem questão de onde é que eu vou, o foro competente, né? Onde é que eu vou ajuizar, isso que não precisa. Das partes, né? Não poderão ser partes do processo instituído por essa lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, empresa pública da União, é massa falida e insolvente civil. Ele diz quem que pode ser, né? E aí, quem não pode, primeiro, né? Ele dá uma rol aqui, incapaz, preso, pessoas de direito público, massa falida, insolvente civil. E aí, quem que pode? Serão admitidas as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas. Aqui ele tentou evitar que as pessoas cometem entre aspas, golpe, né, que é pegar uma pessoa jurídica que não poderia, né, estar no JEC, que não se enquadra, que a gente vai ver aqui as pessoas jurídicas sobre elas, mas que é uma empresa limitada, de grande porte, poderia muito bem dizer, eu quero um juizado especial, porque ele é mais rápido, ele é mais informal, não tem custas nem honorários em primeira instância. Né? Então, o que eles fariam? A primeira versão isso teve que ser alterado, como está aqui, a lei em 2009, porque algumas pessoas iam lá e cediam, a pessoa jurídica cedia o direito para uma pessoa física e a pessoa física estava no JEC. Por exemplo, a Unisul poderia muito bem no processo, querendo cobrar, não quero gastar com custos e honorários se eu perder alguma coisa. Quero gratuito. E o juizado especial civil é gratuito em primeira instância. Né? Tem essa vantagem. Se você perder, não paga nada, né? Isso é sabido. E aí, elas pegavam e cediam, vamos dizer, a Unisul antigamente poderia fazer isso, ceder o crédito para uma pessoa física, e a pessoa física ajuizava contra o outro, dizendo, não, tá aqui, ó, sucedeu o crédito dela para cobrar de um aluno, tô aqui cobrando no juizado especial. E não pode. Então, ele já fala aqui os cessionários de direito de pessoas jurídicas. Então, não adianta apresentar isso. Quem tem que ajuizar é a Unisul, então poderia ser, ela não se enquadra, né, nas questões, na competência aqui do juizado especial pela sua capacidade, inclusive, financeira. Tá? Então, as pessoas físicas em geral. As pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte. Então, isso também não se enquadraria aqui, né? Ela tem uma fundação, mas aí, como qualquer outra pessoa jurídica, tem clientes que dizem, que pena, sou pessoa jurídica, não posso entrar no juizado. Pode sim, se você for, né, microempreendedor individual, ME, microempresa, ou EPP, empresa de pequeno porte. Aí pode, tem várias empresas, clientes que a gente entra ali no juizado especial. Pessoas jurídicas qualificadas como organização de sociedade civil de interesse público, né? Então, pode também, está aqui tudo certinho, quem pode ser. Sociedade de crédito ao microempreendedor, os termos da lei e tal. Então é isso, tá? Essa é a possibilidade de se ajuizar. Essas são as pessoas que podem entrar no juizado especial. O que mais interessa para mim na minha prova, e que vocês saibam agora, é quando utilizar. Você pegar, a pessoa te dá o fato e você dá o direito. Né? Dá-me fato, dá-me tirius. Né? Ela te conta os fatos no NPJ, preparando você já para a prática, você já nota que isso aqui poderia ser do juizado especial. Menos complexidade, abaixo de 40 salários. Então, vamos lá. O que mais que eu tenho aqui para falar, professor, que pode ser interessante para utilizar? Aqui, né, ele fala, deixa bem claro, o jus postulandi, né, que a gente tem no juizado especial, é uma questão de não necessidade, porque no rito comum, só através de advogado. A gente já viu lá, tem que ter uma petição, assinado por advogado e tudo mais. Se não tiver condições, procure a defensoria, advogado dativo.
E o juizado tem uma curiosidade, pela questão dos princípios que regem ele, no início trata, né, a própria lei fala aqui, critérios ou princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia, celeridade, tudo isso, especialmente a informalidade, faz com que aqui, né, nos atos processuais, na parte do pedido, especialmente diz que o processo pode instaurar-se com a apresentação do pedido escrito ou oral à Secretaria do Juizado. Tá? Então, ou seja, tem a possibilidade do jus postulandi, ou seja, sem advogado, mas aí até 20 salários mínimos. Então, se o teu processo, né, o valor da causa, no caso, né, do processo, for até 20 salários mínimos, aí você vai poder utilizar do jus postulandi, que é isso, ir pessoalmente lá, né, no juizado especial e entrar com o processo sem advogado, certo? É isso, senhores, tá? Não tem muitos mistérios, não tem grandes, né, mais o que falar aqui, tá? Vocês vão ter provavelmente, ou já tiveram aulas sobre o juizado especial. O que eu tinha para falar sobre o juizado de mais importante é isso, tá? Vamos pegar agora uma petição, só vocês entenderem que diferença que tem da petição do rito comum. Ela é muito parecida. É tanto que eu falei para vocês que até a nominação das ações eu utilizo a do rito comum, que eu expliquei a vocês, a declaratória, condenatória, mandamental, constitutivo, porque o JEC não traz, né, nome de ação. Então, por isso que as pessoas, no caso de batida de carro, né, alguns chamam de indenizatória, ação de ressarcimento, ação de cobrança, eu prefiro usar a minha classificação do Ponte de Miranda, mas idêntico ao rito comum. O que vai alterar é você apontar, vem pelo rito comum ou vem pela Lei 9.099, explicar que é juizado especial, dirigir ao juiz do juizado especial, ou ao juizado mesmo, tá, o teu processo. Certo? Vamos ali para a petição, né, a petição inicial que eu trouxe aqui para vocês. Veja aqui na tela, né, uma ação, ela é idêntica, né, o caso aqui que vocês vão ler depois, eu vou colocar lá no Diateco para vocês na sequência, vocês vão abrir e vão ver que é uma ação declaratória e condenatória, na verdade, fruto de um acidente de trânsito, uma batida de veículo, um caminhão que abalrou um veículo e a cliente quer lucros cessantes. Tá? O seguro cobriu a perda total, cobriu o carro, né, que foi abalroado, foi batida na traseira por um caminhão, e aí o seguro pagou a parte da perda total, deu um carro, né, deu valor para comprar um carro novo, deu perda total, e aí vamos ver que buscou-se aqui lucros cessantes. As pessoas eram, né, a Cleo aqui, a Juju, eram motoristas de aplicativo, dependiam da subsistência do carro, ficaram 30 dias sem veículo. Então, eles pedem um lucro cessante, ou seja, aquilo que você deixou de ganhar. Isso é uma tese já bem conhecida. Então, aqui dirige ao Juizado Especial de Florianópolis, que é o competente. Está aqui a qualificação, né, toda aqui, tudo mais tudo mais com endereço, bababá, né, e a outra aqui, outra autora, Juju, tudo endereço bonitinho. Né, vem para os seus advogados, mover a presente ação declaratória e condenatória. Né, então, você sabe que vai ter que declarar e condenar em alguma coisa. Faça do Wesley Batidão, aqui uma brincadeira que a gente fez com o Safadão. Vem pelos seguintes motivos. Né, que eu tenho na narrativa, vocês vão ver aqui dos fatos, né, os fatos ocorridos, vai dizer que estavam transitando, motorista de aplicativo Uber, tudo mais, e aí, eis que no dia 13 de fevereiro, né, eu estava exercendo a profissão e o Wesley veio e bateu no caminhão. Né, aqui as fotos, inclusive, da batida. Né, além da prova material, teve o relato nos boletins de ocorrência, até admitindo a culpa por parte do Wesley. Tem uma digitação a mais. E aí fala aqui já do que pretende. Indenização por lucros cessantes. Né? Tem. Né? Aqui tem lucros mensais disso. Como ficaram parados por culpa do réu, pede um valor, né, do faturamento. Estipulou-se aqui quanto é que nós faturávamos no período tal. A média diária era de tanto para cada uma.
deu só, né, 2.000 e pouco. Então, você vai ver que se fosse contando a historinha, você já ia dizer, batida de veículo, não precisa perícia, teve admissão de culpa ali, de que o cara bateu. É 2.000 e poucos reais, típico do juizado especial civil. Tá? E aí, por conta disso, você vai optar pelo juizado especial. Pede o lucro cessante, e até explica aqui, né, o que é o lucro cessante, o que é o segundo 402 do Código Civil, aquele que deixou de lucrar, os lucros que cessaram por conta do ilícito. E aí já vem os pedidos, citação do réu para apresentar a defesa, condenação do réu à obrigação de pagar tanto, de ressarcimento, deferida a prova documental conjuntada de outros documentos, se entender cabíveis, né? Prova oral, se for o caso, com o depoimento pessoal do réu, e das seguintes testemunhas. Aí vem uma diferenciação no juizado especial, que é já colocar na prática. Vocês vão ver que tem uns advogados que nem colocam, eles sabem que a audiência, né, o juizado especial foi criado, se você olhar a lei 9.099, para ter uma audiência una. Marca uma audiência e vai ter tudo nessa audiência, tentativa de conciliação e já instrução. Na prática, o que eles fizeram? Eles dividem, igual acontece no rito comum. Primeiro a conciliação, depois a instrução. Tá? Tem feito isso a maior parte dos estados, né, com raríssimas exceções, especialmente daqueles que têm muita demanda, como Rio de Janeiro e São Paulo, estão fazendo una. Tá? Mas o nosso caso do Sul, todos fazem 2 audiências. E aí é o caso que você vai ter que colocar, né, teria que colocar já o rol de testemunhas. Tá? Por isso que eu falo que dá as seguintes testemunhas, daí você bota a qualificação completa com o endereço das testemunhas. Tá? Isso é o que diz a lei. Como eu falei, na prática, os maioria dos advogados deixa, porque sabe que depois vai marcar audiência e vai ter prazo para rolar na frente. Tá? Mas não vão nessa. Se, por exemplo, for uma prova da OAB, uma prova de concurso, tudo mais, saibam que o rol de testemunhas tem que vir na tua inicial. Nome do advogado e endereço para receber intimações, e deu a causa o valor de 2.440, que é o valor dos lucros cessantes, na soma do valor indenizatório pleiteado, pede deferimento, local, data, advogados. Ok? Então é assim que funciona, é assim que você vai lembrar aí da tua petição inicial do juizado especial. Tá certo? Então essa é a parte que eu queria que vocês entendessem como que funciona, idêntico ao rito comum, poderia ser aqui rito comum, o que vai te diferenciar do rito comum são pequenos detalhes, né, e especialmente se ater, né, a essa situação aí do pequena complexidade até 40 salários mínimos. E agora já voltando lá, continuando, né, além da nossa falar aqui da Lei 9.099, você vai pegar e vamos pegar o primeiro aqui do CPC, os nossos procedimentos especiais no CPC, como eu tinha prometido ali para vocês, né, para tratar aqui da ação de consignação e pagamento. Primeiro que está previsto ali. Diz aqui, nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer com efeito de pagamento ou consignação da quantia ou da coisa devida. Muita gente não sabe para que serve. E o bom do nossos procedimentos especiais, que o próprio nome da ação já te diz para que serve. Tá? Então, isso que é interessante. Certo? Então, você lendo aqui, você diz, para que serve uma ação de consignação em pagamento? Professor, para consignar em pagamento. Ok? Né? É o famoso depositar em juízo, que você já deve ter ouvido falar. Essa ação foi criada, e eu coloco lá no material de vocês, né, eu falo aqui do pagamento, né, que é o modo normal de extinção da obrigação. O pagamento por consignação, no caso de o credor recusar injustificadamente. Então, isso é o caso típico de você quer pagar e o réu, na prática, não quer receber daquela forma. Olha, tá aqui, ó, R$500 que eu vou te dever, estou te devendo. Não, você deve 500, você deve 500 mais uma multa, que eu entendo cabível, porque fora do prazo, bom, R$1.500. Peraí, eu não quero que você me inscreva no Serasa, eu não quero sofrer, eu quero uma declaração de quitação da dívida. E é isso que serve a consignação e pagamento. Eu consigno, eu deposito para me livrar de uma dívida, então uma declaração de quitação. Então aqui eu botei isso, né? O credor se recusa injustificadamente a receber, ou a dar quitação, ou no caso do devedor ficar impedido de pagar
resta ao devedor ou qualquer outro interessado na extinção da obrigação havendo pagamento por consignação. Né? Então, aqui eu boto as possibilidades. Né? O devedor não efetuou o pagamento no tempo, lugar e modo. Né? Esse aqui não pode consignar, não vai ser aceita a consignação. Por quê? Porque você, poxa, não fez como estava no contrato e não tem desculpa para isso. Você não cumpriu a obrigação, então não cabe consignação. Tá? É quando o credor se recusar injustificadamente, sem motivo, de forma ilícita. Né? O devedor não efetuou o pagamento porque o credor se recusa injustificadamente, ou seja, quer imputar coisa a mais, diz que não é bem assim. Eu posso até, inclusive, pensar em bem imóvel, de repente você foi lá e disse, eu vou entregar um veículo, está no contrato, o pacto firmado. E chega na hora e não, mas não é o veículo que eu pedi, não é o que a gente combinou, ele está muito depredado. Você diz, não, está como a gente viu, está na vistoria. Então, isso você pode dizer que é uma recusa injustificada, claro que você tem que provar isso, e pode consignar sim. E se o devedor não efetuou o pagamento, e aí você já está sacando que o devedor vai ser o autor da consignação. Ele vai ter que ajuizar para declarar a quitação da dívida. Não efetuou o pagamento porque o devedor está impedido de fazer. Né? Pode consignar. Então, quando é que ele vai estar impedido de fazer esse pagamento? Vamos supor que você tem uma dívida, uma empresa, a empresa te inscreveu no Serasa, e aí quando você conseguiu o dinheiro para pagar, ela sumiu, fechou as portas na pandemia e você não acha ninguém. Foi lá na empresa, já está fechado, tá lá, bateu foto na frente, fechado. Né? Olha nas redes sociais, tudo não responde mensagem, você notificou, tentou lá, pegou o contrato social, foi atrás do sócio, ninguém te responde. O que você vai fazer? Poxa, eu tenho uma dívida, quero pagar, mas estou impedido. Então, nesse caso, você pode consignar. E várias outras hipóteses. Você quer pagar para uma empresa, a outra empresa comprou ela, e aí ela te fala, tem que pagar para mim. A empresa que comprou diz, não, tem que pagar para mim, que eu comprei com tudo, inclusive os créditos. E fica aquela discussão, eu vou me ferrar, porque está vencendo e eu não sei para quem pagar. Então, na dúvida de quem pagar, também estou impedido de fazer, eu estou na dúvida quem é o meu real credor. Lembre-se do jargão, né, e o que fala no Código Civil, quem paga mal paga duas vezes, você vai lá e deve, nesse caso específico, né, consignar, pode consignar o pagamento. Tá? Aí eu falo uma parte de origem da consignação, você vai analisar depois, tudo mais, né, que surgiu processualmente em 39, já existia no direito romano, tá? E no Código Civil já havia essa previsão. O que a gente tem aqui de interessante? Né? Vou pegar o CPC, fechar aqui a Lei 9.099, pegar o nosso CPC. Ele traz aqui como uma novidade, isso já existia desde 2007, né? Mas reforça no CPC atual, 2015, né? Com vigência a partir de 2016, que tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado no estabelecimento bancário. Por quê? Porque a consignação, né, fala aqui no caput, diz aqui, o efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa. Você já sabe que eu posso consignar pecúnia, dinheiro, que é o mais comum, ou coisa. Então, você pode ser o caso de você querer consignar ou dar em pagamento um veículo, né, um semovente, um imóvel. Então, isso, muitas vezes, você quer dar, por exemplo, eu falei do imóvel também, às vezes você vai querer pagar, dar em pagamento, você combinou de comprar um imóvel, dando uma parte do pagamento com outro imóvel. Mas você vai entregar chaves e tudo, a pessoa que te vendeu, uma construtora, vai dizer, não aceita assim. Não, tá todo depredado, eu acho que você não cuidou nesse período que ficou para entregar, quero que você conserte uma série de coisas, você vai lá no contato e diz, não, está ciente do estado atual, fotografei. Então, se ficar nessa discussão, pode pedir a consignação. O objetivo é declarar que o juiz force o credor a aceitar aquela coisa ou aquela quantia que você entende devido, certo? E aí, parágrafo primeiro trata da consignação extrajudicial. Trouxe aqui para vocês, né? 539, parágrafo primeiro, né, graças a uma lei já de 94, né, que já previa, eu falei errado ali, né? Falei de 2007, mas essa que foi a reforma de 94, que trouxe a tutela antecipada, série de outras coisas, já previa, né, esse modo alternativo.
né? Não precisa ir para o judiciário, por isso que o nome é consignação extrajudicial. Diz aqui, né? Só se a obrigação for em dinheiro, em pecúnia, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, certificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinando prazo de 10 dias para manifestação de recusa. Então, como é que você faz isso? Você procura, nesse caso, nessa hipótese, você procura o estabelecimento bancário, diz aqui oficial onde houver, né? Então, hoje em dia nós temos os bancos públicos, no início já era assim, desde 94, né? E hoje até bancos privados já fazem a consignação extrajudicial. Mas vamos dizer que você poderia ir no Banco do Brasil, a pessoa, né, você quer pagar em dinheiro, você pode procurar um banco, tem lá um setor específico, você só perguntar no Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc. Pode chegar lá e dizer, onde é que está a parte de consignação extrajudicial? Eles vão te apontar, você não precisa de advogado, vai até lá, tem um formulário, você preenche o formulário, paga uma taxa, que é bem menor que o judiciário cobra, e aí eles vão notificar com a R, com carta de aviso de recebimento, dizendo, ó, fulano veio aqui preenchendo dizendo que te deve R$ 500, que você não quis receber, mas que ele está depositando aqui em juízo. Né? Está fazendo uma consignação de pagamento extrajudicial. E aí, 10 dias para recusa. Recebeu a R, não recusou nos 10 dias, está quitada a tua obrigação. Esse que é o grande lance da consignação extrajudicial. Outra coisa que é muito utilizada em trabalhista, né? Hoje em dia a empresa que quiser quitação, né, tenta pagar o funcionário não aparece para receber, ele sabe, não é caso de depósito no banco, né? Ou está com medo de depositar no banco e depois ele dizer que não é aquilo, que aquilo ali era uma outra coisa que devia, não era o valor correto, vai até a instituição bancária, preenche ali, eu sou a empresa que contratou, eu fiz a rescisão dele, ele não veio receber, está se negando, está aqui os valores das verbas rescisórias, juntei, junto com isso, boto o termo de rescisão, e está à disposição dele lá. Se não for receber, é um caso que eu poderia dar como quitado aquelas verbas rescisórias, tá bom? Então, a consignação extrajudicial é um grande avanço aí, né, para o caso de valores. Só que ela não pode ter incapazes envolvidos, o banco não vai ter Ministério Público. Não, vocês vão ler aqui com calma, né, que a ideia de fazer também não serve para quando o credor some do mapa, porque o banco também não é detetive, não tem oficial de justiça. É simplesmente quando está tudo redondinho. Eu devo tanto, a pessoa não quer receber, eu tenho ali o endereço dela, eu tenho um motivo, vou expor ali, tentar extrajudicial. Às vezes é interessante, né, você tentar primeiro a extrajudicial, porque o valor é baixo e muitas vezes pode dar certo, pode ser que ele esqueça de uns 10 dias recusar, aí fechou. Ele vai entrar na justiça depois para querendo cobrar, só junta ali, cita o parágrafo 1º do 539 e vai dizer, né, que deu como quitado a tua dívida. Tá? Tanto que fala que decorrido o prazo dos 30 dias, dos 10 dias contado do retorno do aviso, sem manifestação de recusa, ou seja, silenciou, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Vai ficar no banco. Né? Ele pode ser que o cara não sabia, apesar da OAR dizer que ele tem 10 dias, pode ser que ele não queira, dá tanto trabalho porque é um advogado, você não vai pegar esse valor. Pode levantar ou não manifestar recusa. Mesmo assim, o valor vai ficar para ele de retirar e deu quitado. Se ele depois quiser questionar em juízo, você usa o parágrafo 1º e o 2º e consegue, né, o juiz vai extinguir aquele processo porque você conseguiu a liberação por força do que está aqui. Certo? É improcedente uma cobrança do credor. Ocorrendo a recusa, aí é o pior dos mundos, o cara falou, recusou, manifestado por escrito ao estabelecimento bancário naqueles 10 dias, né, poderá ser proposta dentro de um mês a ação de consignação, tá? Isso ainda inicial com a prova de depósito da recusa. Aí, o que é negócio? Tentei, fiz extrajudicial, tinha um mês para, né, tinha 10 dias, só que nos 10 dias ele foi lá e disse, não aceito, porque eu entendo que tem mais uma multa que está no nosso contrato, junta também o contrato, e disse, não aceito. Aí você, dentro de um mês, pode entrar com a judicial.
Por que ele fala aqui? Se não proposta nos 30 dias, ficará sem efeito o depósito. Tá? Então, isso significa que, de repente, você depositou para evitar uma multa, né? Você está querendo evitar uma multa, os efeitos da tua inadimplência, aí você, se demorar mais do que 30 dias, vai acabar prejudicando o teu cliente, né? Vai acabar como se não tivesse feito. Então, vai incidir multa, vai incidir uma série de encargos. Então, se consignou extrajudicial e ele recusou em 10 dias, você tem que, dentro de 30 dias, né, como diz aqui, né, o banco vai te notificar de que ele recusou, vai te dar acesso, e aí, dentro de 30 dias, você vai ter que fazer a consignação. Tá? A partir do momento que toma ciência da recusa, 30 dias. Eu falo dentro de um mês, né, 30 dias para você ajuizar. E aí é isso, tá? Não tem muito... aqui na petição inicial ele explica, né, que vai requerer o depósito da quantia da coisa, ser efetivado para 5 dias contados do deferimento. Então, você vai verificar aqui, né, se você vai pedir, né, para o juiz, olha, tem esse caso assim, assim, assado. O juiz vai analisar a tua petição. Como é que eu faço essa petição, professor? Nunca vi uma petição de consignação. Você vai usar o 319 e já atente para isso. O 319 vai ser sempre a nossa base do rito comum, né? Vai ser a base para uma ação de rito especial. Você usa 319 com o que mais vier aqui no teu CPC. E aqui ele fala, seria assim, 319 mais o quê? O requerimento de depósito da quantia. Você vai contar os teus fatos, dizendo que tentei pagar, não, o cara não está, né? Não aceitou. Né? Ou, de repente, aqueles casos que a gente falou que eu não consigo fazer extrajudicial, pode ser, fechou as portas por causa da pandemia e sumiu. Não posso fazer no estabelecimento bancário, porque o banco não tem oficial de justiça, pé atrás, não dá para fazer por edital. Aí você vai ter que optar pelo judicial, e aí, nesse caso, você pede entre 319 com o valor da causa, fatos, direito, pedidos, tudo aquilo que a gente já viu, você coloca o que tiver mais aqui. Pede o depósito, se eu quero que, né, que seja autorizado. E o juiz vai olhar a tua inicial e dizer, oh, tem sentido, é apta, né? Ele vai dizer que, né, vai deferir a consignação. Você tem 5 dias para consignar. Como é que é feito de dinheiro? Para quem nunca viu, você pega uma guia e deposita uma conta vinculada ao processo. Né? Hoje em dia tem uma conta única do judiciário, dependendo da justiça, e você deposita numa conta, né, o judiciário tem uma conta corrente com várias subcontas. Ele vai criar uma subconta vinculada a esse processo. Ele vai ficar ali até o final do processo, até o juiz dar uma sentença, certo? Às vezes, quando tem prestação continuada, também tem gente que deposita, né, contra bancos, por exemplo, tem muita gente que faz a consignação dos valores. Eu não devo prestação de R$1.000, eu devo 700, porque lá está abusivo. Então, você pode acumular uma revisional do banco com uma consignação de pagamento, os depósitos mensais. Todo mês eu consigno em pagamento, para evitar de inscrever no Serasa, todas as consequências da inadimplência, de cobrar multa. Né? Então, isso serve. Tá? E aí você pede também, se for o caso, depósito da coisa devida. Alguns perguntam, professor, como é que vai fazer o depósito de um semovente ou de um carro? Como é que funciona isso? Você pode, né, tem várias comarcas que tem depósito judicial. Você pode depositar o carro lá, depósito judicial, vão ter despesas que o sucumbente vai ter que pagar as despesas. Né? Se não tiver depósito judicial para isso, vai ficar nas tuas mãos como depositário, ou o juiz pode transferir para outra parte o depósito. Tá? O depósito da coisa. Pode dizer, não, entregue-se ao réu, então, e ele vai ficar como fiel depositário. Você já deve ter ouvido falar desse termo, a pessoa que tem cuidado do bem. Né? Mas a maior parte das vezes, quando não tem depósito judicial, fica na mão do autor, tá? Que pode pedir para passar para o réu esse bem, para ele cuidar. Senão, se pode ter despesas de manutenção do bem, e depois você cobra do sucumbente, do réu, que é o que você espera ter. Por exemplo, no caso de gado, né? Pode ser o pagamento de cabeças de gado, eu digo, eu fico até com isso aí. Quando o juiz der a sentença dando procedência da consignação, eu vou entregar o gado para ele como está, mas todas as despesas que eu tive com ração, tratamento, vacina, tá? Porque já era para ter aceitado antes. Okay? E a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. Então, no mandado de citação vai dizer,
Você pode, viu que não fala nem aqui em audiência inicial, como acontece no rito comum, seria na citação para comparecer na audiência inicial, tudo mais. Ele fala já direto, levantar o depósito, se quiser levantar, levanta e acabou o processo, ou oferecer contestação. Aí, se oferecer contestação, né, aí a gente vai partir, na verdade, vai tomar o rumo, né, de um rito comum. Então, aqui diz não realizado depósito nos 5 dias que tinha para fazer, né, o processo será extinto sem resolução no mérito. Ou seja, você não cumpriu o que tinha que cumprir, aí ele vai julgar sem resolução no mérito. A gente já viu lá, estudou, né, seria uma inépcia da inicial com base no 485. Ok? Então é isso, senhores. Eu acho que né, sobre o que eu quero explicar a vocês, não é o rito do passo a passo de cada um dos procedimentos especiais, sim para que serve as peculiaridades da uma inicial. Né? E você bater o olho, isso que eu quero de vocês, bater o olho e dizer, eu sei que aí é uma consignação. Uma das questões da tua prova pode te cobrar isso. Né? Você vê que é caso de rito, né, especial, ou você acha que não, que é rito comum? E aí, na hora que contar essa história de que quer pagar, outro não quer aceitar, tudo mais, é caso de consignação, você vai conseguir matar isso facilmente. Certo? Deixa eu só ver uma situação aqui, rapidinho. Né? Ok. E só para finalizar a aula, depois da consignação e pagamento, né, a gente pode tratar da ação de exigir contas, tá? Que também é muito específico. Você vê que essas ações aqui, cada uma tem um nome próprio, e aí com isso, com esse nome próprio, você vai saber identificar para que serve. Tá? Não tem grandes mistérios. Na nossa prova do dia 18, e antes dela eu vou postar para vocês no YouTube, tá? Eu vou fazer uma aula ao vivo, que não puder comparecer, até porque não vai fazer parte né, não é obrigatório dessa aula. Vou fazer uma aula de revisão para situar vocês, preparar vocês para o dia 18. Então, semana que vem, eu vou postar no mural do Eva que um dia tal eu vou fazer uma aula ao vivo, pelo Zoom, como eu sempre faço, e aí você vai poder comparecer na aula ao vivo ou assistir depois, que eu vou fazer a revisão. Então, não se preocupem com a revisão, que vai ter semana que vem ainda. Então, o objetivo aqui, então, é só tratar dessas três procedimentos especiais. Juizado especial, consignação e ação de exigir contas. O nome já diz tudo, né? Para que serve uma ação de exigir contas? Tá? É para justamente aquele que tem o direito de exigir as contas vai pedir a citação do réu para que preste, né? Ou oferecer contestação. Pode ser o caso de não entender que não tem que prestar conta. Antigamente, o nome dessa ação, você já deve ter ouvido falar, é ação de prestação de contas. Por que ele não colocou ação de prestação de contas? Porque eles entenderam que o mais correto, que quem utiliza, quem originariamente utiliza, ou a maior parte das vezes utiliza essa ação, é quem tem o direito de exigir as contas. E aí, então, diz aquele que afirme ser titular do direito de exigir contas. E quem é que é titular desse direito? Vamos pegar várias hipóteses. Podemos pegar aqui, né? Aquele que presta alimentos, né? Uma época atrás entendiam que não poderia, no caso de alimentos, pedir. Ou aquele que oferta, vamos dizer que a mãe dá alimentos, a criança está com o pai, e aí a mãe está dizendo, pô, ele está gastando tudo em festa, não está gastando com o filho. Aí ela pode, né, queria exigir contas, prestação de contas. E aí o judiciário antigamente entendia que não podia nesse caso. Atualmente o STJ, eu estou trazendo uma novidade, o STJ, acho que semana retrasada ou passada, deu uma decisão, prolatou uma decisão que já é um precedente forte do STJ, né? A gente está lá no Tribunal Superior, última instância em legislação federal, entendeu que sim, que pode sim o alimentante exigir contas, pedir a prestação de contas, né? Caso a mulher poderia pedir para o marido ali que está com a criança, ou vice-versa, se a mulher está com a criança, o marido pode pedir, tá? Então esse é quem presta alimentos, o sócio dos outros sócios, né? Qualquer um dos sócios, mesmo que minoritário, tem direito. Os condôminos em relação ao síndico, né? O herdeiro em relação ao inventariante.
Então, tem uma série de situações legais que você pode verificar, especialmente se alguém está sob administração de bens ou valores, você pode pedir isso, essa prestação de contas. Tá? Então, é bem fácil de matar na tua prova a utilização dessa ação. Tá? Na petição inicial, que tem diferente, 319, vou utilizar como base, no modelão, só que em vez de botar lá com base no 319, seguindo, eu posso botar 319, mas não vou falar que é pelo rito comum. Né? Eu posso dizer com base no 550, e essa aqui também é a dica, quando é, né, sempre que é procedimento especial, você vai dizer, vem com base no 550 e seguintes do CPC, propor a presente ação de exigir contas. Ela tem nome próprio. Né? Lembra? Quando consignação e pagamento, não vou chamar de ação, né, declaratória, constitutiva, eu vou chamar de... Tem nome próprio, é procedimento especial. Consignação e pagamento. Aqui, ação de exigir contas. Propor ação de exigir contas. Tá? Petição inicial, 319, o autor especificará detalhadamente as razões pelas quais exige as contas, instruindo com documentos comprobatórios dessa necessidade se existirem. Então, você pode juntar tudo que tem, né? Vai contar os fatos, dizer, olha, notifiquei, a ideia sempre é essa, tenta fazer administrativamente, mostra, notifiquei porque eu sou sócio, pedi, não deu bola, me respondeu dizendo que não tem obrigação, e junta ali, olha, que tal o contrato social, eu sou sócio, simplesmente, né? E notifiquei pedindo, né, que a prestação, e está lá no contrato social que vai ter balanço, que vai ter, prestar contas, e não fez nada disso. Então aqui, opa, cumprir, tá? Isso é tal que a gente tem que, eu não vou ficar falando do rito todo, como eu falei da consignação ali, né? A ideia não é ficar falando, depois acontece isso, depois acontece aquilo, senão a gente vai enfarar vocês, e é muita informação. Tá? Não é isso que a gente veio fazer aqui, é saber utilizar. Eu quero que vocês terminem o semestre dizendo, eu sei quando é rito comum, eu sei quando é especial. E é isso que interessa pra gente. Tá bom, senhores? Então, acho que é isso, tá? Isso que a gente tinha que falar hoje. Eu vou fazer uma aula de revisão antes da nossa prova. Fiquem tranquilos. Depois a gente vai continuar falando depois da prova de mais procedimentos especiais. Tem conteúdo bom para isso. E vamos aprofundar, vamos ter mais aulas ao vivo, vamos treinar isso. E eu vou fazer a revisão na semana que vem. Tá certo? Procurem, se tiver alguma dúvida no que a gente falou aqui, não deixe de entrar em contato. E cuidem-se, né? Fiquem em casa se puder. Um abração.